Eu não sei se você já se perguntou onde estão os pacientes? Cadê meus pacientes? Por que que minha agenda não enche? Por que que meus pacientes não voltam? Onde eu vou achar pacientes, clientes? Então, se você chegou aqui, o tema da live é onde está meu paciente? E eu vou explicar na live de hoje onde estão os pacientes, ok? Hoje eu vou falar de um sabotador. Por que um sabotador? Agora é sério. Sabotador por quê? Quem é psicólogo clínico, quem é psicóloga clínica, vive de atendimentos psicológicos. Logo, nós precisamos de pacientes ou clientes, dependendo da abordagem que cada um trabalhe. Mas, de fato, todos os psicólogos clínicos precisam realizar atendimentos psicológicos. Independente do seu público, da sua área de atuação, o psicólogo clínico vive de atendimento psicológico. Então, por que é um sabotador? Porque a falta de pacientes, se você não sabe encontrar ou atrair pacientes, ou se você não consegue manter os seus pacientes na sua agenda, isso é um sabotador. Por quê? Porque vai comprometer os seus resultados, vai fazer com que você não tenha resultados com a psicologia clínica. Então, a falta de pacientes pode ser um grande sabotador para a sua carreira. Coloquem isso porque no dia que a gente entende a importância disso, nós voltamos a nossa atenção para a captação e manutenção do fluxo da nossa agenda. Então, peguem papel e caneta, porque quando a gente anota, nós estamos estimulando, além da visão e da audição, outra área também de memorização. Então, nós estamos tendo mais estímulos para registrar uma informação. Por isso que eu oriento os meus alunos, façam resumo, façam anotações, para que esse conteúdo não se perca, para que esse conteúdo seja de fato útil para você. E eu vou dividir esse sabotador, a falta de pacientes, em dois grupos. Existe a falta de pacientes no fluxo de entrada, ou seja, na captação de novos pacientes. Às vezes, alguns colegas têm dificuldade para atrair novos pacientes. Então, dois grupos desse sabotador. Deficiência no seu fluxo de entrada, ou seja, pacientes não estão procurando pelo seu serviço, pacientes não estão chegando na sua agenda, ou pacientes que não permanecem depois de uma primeira sessão. Então, eu tenho aqui dois grupos. Primeiro, o grupo de pacientes que chegam até você. Segundo, grupo, pacientes que vão até você, mas que por algum motivo não permanecem depois da primeira sessão. Se de um lado existe essa dificuldade, esse sabotador, o oposto desse sabotador, se de um lado a falta de pacientes, o oposto é um fluxo adequado de pacientes. Como assim, Aline? Um fluxo adequado, ou seja, pacientes que reconhecem, que conhecem, que procuram pelo seu serviço e que permanecem na sua agenda depois de uma primeira sessão. Então, nós temos, de um lado, a falta de pacientes entrando, permanecendo, e do outro, nós temos o oposto, que é o caminho para uma agenda estável, uma agenda cheia. Então, se de um lado a falta de pacientes, o oposto é um fluxo adequado de entrada e manutenção da sua agenda. E eu vou explicar como que a gente resolve esse problema de fluxo de entrada e fluxo de manutenção de agenda. Primeiro, nós precisamos entender que existem estratégias que acabam com a falta de pacientes. Existem estratégias que acabam com a falta de pacientes. Primeiro, para você pensar numa agenda estável, numa agenda regular ou até mesmo numa agenda cheia, primeiro você precisa acreditar que tem pacientes suficientes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos colegas que não acreditam que tem pacientes suficientes para todo mundo e acabam não dirigindo as ações necessárias para a captação de pacientes, porque tem uma crença que impede. Então, primeiro, anota aí no seu caderno, você precisa acreditar que tem pacientes para todo mundo. Ponto. Você precisa acreditar que tem pacientes que vão se interessar pelo seu serviço, que vão se interessar pelo seu trabalho. Então, você precisa acreditar que tem pacientes. Depois, o que você precisa ajustar? As estratégias que você utiliza para superar esse problema, a falta de pacientes. Então, você acredita que existem pacientes, depois você ajusta
as suas estratégias de captação e manutenção desses pacientes. O que eu vejo que muitos colegas erram, muitos colegas identificam a agenda vazia, isso é fácil de identificar a agenda vazia, a gente olha e vê, não tem pacientes, a gente identifica o problema. Muitos colegas percebem que alguma coisa está errada. Que o paciente não procura, que o paciente não liga, que não recebe indicação, que não tem novos agendamentos, fica aquela agenda morna de entrada. E muitos colegas também percebem que, às vezes, tem um agendamento, mas ainda assim o paciente não retorna. Só que ao invés de buscar alternativas que resolvam esse problema, ao invés de buscar estratégias, acaba reproduzindo modelos que não funcionam, não buscam alternativas que resolvam de fato. Eu quero que vocês entendam que, nesse exato momento, tem pessoas procurando o serviço de psicólogos. Será que essa pessoa que está nesse exato momento procurando um psicólogo, ela vai te encontrar? Será que você está visível? Será que você está acessível? Será que você tem se posicionado nesse exato momento? O paciente que precisa do seu serviço, ele está procurando um profissional. Será que é você que ele vai encontrar? O seu paciente precisa de um psicólogo, certo? E nesse exato momento, as pessoas que precisam de psicólogos ou de outros profissionais, nesse exato momento, um paciente, um cliente que está precisando de um serviço psicológico, ele está buscando esse profissional que vai atender em 2 lugares. Anotem isso. O seu possível paciente, ele está buscando o serviço de um profissional na internet ou por meio de indicações. Existem basicamente 2 formas de procurar por um profissional da área de saúde. Ou a pessoa está buscando na internet, ou está buscando por indicações. Assim. Então, se você não está posicionado na internet, e se você não tem pacientes, pessoas indicando seu serviço, pode ser esse o motivo. Mas como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Quando eu comecei a atender, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu comecei a atender, bem no início, primeiro que eu só tinha, no meu entendimento, uma alternativa. Eu queria fazer a psicologia dar certo na minha vida. Então, logo eu descartei todas as outras alternativas que iam ao contrário de viver da psicologia. E quando eu comecei a atender, bem no início, eu, inexperiente, não entendia como as coisas funcionavam muito bem. Eu deixava a captação de pacientes por conta da clínica que eu atendia. Então, eu recebia pacientes, sim, recebia pacientes, mas eram atendimentos que fugiam ao meu controle. Por quê? Primeiro, que não era eu quem agendava, então eu não sabia que demanda que ia chegar, eu não sabia as condições que esse paciente ia chegar, eu não sabia por que esse paciente estava procurando um serviço de um psicólogo, e a secretária que fazia o agendamento, logo eu não tinha filtro, eu não selecionava as demandas. E aí o que acontecia? Eu ficava esperando, né, o agendamento lá da clínica, e aí o atendimento aparecia, eu tinha que atender. Era assim. Então, atendi criança, atendi adolescente, atendi adultos, homens, mulheres, com vários problemas, com várias situações, com transtornos distintos. Eu atendi aquilo que aparecia. Foi quando eu comecei a fazer a minha divulgação. Foi quando eu comecei a fazer a minha divulgação que eu comecei a ter controle do fluxo de entrada da minha agenda. Antes disso, eu dependia totalmente da divulgação da clínica. Quando eu comecei a divulgar também, eu comecei a filtrar as demandas. Então, eu comecei a direcionar meus atendimentos para os públicos que eu gostaria de atender. Com isso, eu consegui trabalhar na qualidade dos meus atendimentos. Então, eu comecei a ajustar o fluxo de entrada e comecei a cuidar da qualidade dos meus atendimentos. E o que aconteceu? Não foi mágica, é uma fórmula. Logo, eu fiquei com a minha agenda cheia. Cheia que eu digo, trabalhando de 8 da manhã até as 21 horas da noite. Cheia de verdade. E aí, nesse momento, eu tomei consciência de que eu precisava, para ter entrada de pacientes, de estar presente da forma certa na internet
e que os meus pacientes, aquele que já teve ali uma experiência de atendimento comigo, indicasse o meu serviço. Que os profissionais que eu mantinha contato entendessem, conhecessem o meu serviço. Logo, eu fiquei visível, logo, as pessoas começaram a entender a qualidade do meu serviço, logo, eu fiquei com a agenda cheia, eu parei de perder pacientes, eu não perdia pacientes. Mas isso não aconteceu só comigo, não. Sempre que eu inicio uma turma do meu curso, do programa RVRF, do curso RVRF, eu aplico um questionário de avaliação diagnóstica para entender onde que meu aluno está e onde que ele quer chegar. Sempre eu faço essa avaliação diagnóstica com os meus alunos do programa RVRF. Então, eu atendendo, conversando com uma aluna, tem uma pergunta nesse questionário, nessa avaliação, que é se utiliza alguma estratégia de marketing. E uma resposta me chamou a atenção, de uma aluna que é formada, que se formou em 2011. E ela estava com dificuldade, o objetivo dela era atrair pacientes, atrair atendimentos que fossem financeiramente bons. E ela estava com a dificuldade, eu perguntei lá nessa avaliação se utilizava alguma estratégia de marketing. E essa minha aluna não utilizava estratégia de marketing. Então, ela estava desde 2011, dependendo do boca a boca, mas não só do boca a boca. Para ela conseguir sobreviver, ela estava atendendo convênios. Só que convênios que pagam uma quantia muito irrisória, um valor muito pequeno. E aí, ela, sem estratégia correta de divulgação, ficou presa a essa situação de trabalhar muito, de ter um volume muito grande de pacientes e atendimentos, mas ganhando pouco, mal dando para suprir as despesas da própria clínica e as dela, sem conseguir viver da psicologia. E aí não é mágica, é técnica, é estratégia. Ela conseguiu, em pouco tempo, ela estava 9 anos sem divulgar, sem fazer divulgação. Em questão de 1 mês e meio, ela conseguiu se posicionar na região dela como a primeira psicóloga mais recomendada da região. Com isso, ela já consegue hoje receber pacientes novos, filtrar as demandas, e ela está com uma agenda cheia e estável, por quê? Porque agora ela está recebendo os pacientes, e esses pacientes, que são pacientes financeiramente sustentáveis para o negócio dela, eles estão permanecendo com ela durante um processo terapêutico. Então, ela saiu de sem estratégia para a psicóloga mais bem posicionada na região que ela mora. Então, é mágica? Não, chama posicionamento, estratégia. Uma outra aluna, RVRF, recém-formada, ela conseguiu manter todos os pacientes após a primeira sessão. E é interessante isso, porque normalmente um colega recém-formado, uma pessoa que está iniciando, às vezes, acaba perdendo pacientes. Mas ela conseguiu manter todos os pacientes desde a primeira sessão. Por quê? Porque ela entendeu qual é o real objetivo de uma primeira sessão. Ela entendeu e alinhou as expectativas dela, como terapeuta, como psicóloga, com as expectativas do paciente. E mesmo sendo recém-formada, ela está com todos os horários que ela disponibilizou ocupados. É incrível isso. Então, é preciso que vocês entendam, quem está com problema de agenda, que nós precisamos estar atentos e cuidar do fluxo de entrada, ou seja, nós precisamos, mesmo com a agenda cheia, ter pacientes querendo agendar com a gente, ter procura pelo nosso serviço, e nós precisamos de fluxo de manutenção de atendimentos, ou seja, pacientes que permaneçam durante um processo terapêutico com início, meio e fim, certo? É preciso que vocês estejam atentos para isso. Quando a gente tem fluxo de entrada e de manutenção equilibrados, nós conseguimos viver da psicologia. Mas eu sei que quando eu tô falando essas coisas, se tiver alguém aí com pergunta, façam perguntas, respondo sim. Mas eu sei que quando eu falo essas coisas, que surgem pensamentos, ideias, aquilo que eu chamo aquela vozinha aí no pé do seu ouvido, falando assim, Aline, mas tem que fazer divulgação, eu não quero me expor. O caso dessa aluna que eu falei, que conseguiu ficar em primeiro lugar na região dela, ela conseguiu isso sem postar conteúdos nas redes sociais, sem se expor gravando vídeos. Eu também
para atrair pacientes, se vocês procurarem, revirarem na internet aí, desde quando eu comecei até hoje, se vocês acharem 3 vídeos para pacientes, para divulgação do meu trabalho para pacientes, são muitos e muito do início, porque eu percebi que essa não era a melhor forma de atrair pacientes. Então, para você que está com essa vozinha, Aline, mas eu não quero me expor, você não precisa gravar vídeos, nem postar conteúdos para ter uma agenda cheia, para ter uma agenda estável. Ok? Fechamos aqui essa ideia. Então, se essa vozinha está aí te atormentando, para que você não precisa disso. Existem várias estratégias e postar conteúdos na internet é uma de tantas outras estratégias. E a que traz resultados mais lentos. Então, calma seu coração. Você não precisa postar vídeos se você não quiser se expor. Outra vozinha que aparece. Ai, Aline, mas tem muitos concorrentes. Ok? Será que tem mesmo? Será que tem muitos concorrentes bem posicionados? Será? Será que tem muitos concorrentes assim? Não. Essa vozinha é uma vozinha que fortalece esse sabotador. Tem pacientes para todos os psicólogos inscritos no Conselho Federal de Psicologia. Por que eu sei disso? Porque eu já pesquisei, já olhei psicólogos por região, já olhei psicólogos e número de habitantes, já fiz todas as relações que vocês pensarem. E hoje, com o atendimento online rompe essa barreira geográfica. Então, existem pessoas precisando de psicólogos. Então, se você acha que não está tendo resultado e que sua agenda está vazia, porque você está tendo muitos concorrentes, esse pensamento é um pensamento que reforça um sabotador. Outra dúvida, outra vozinha que vem. Ah, Aline, as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam aquilo que não tem valor. Peço desculpas pela dureza das minhas palavras para alguns. As pessoas não valorizam aquilo que não tem valor. E muitos colegas são responsáveis pelos resultados que têm. Eu estou falando isso com muito amor no coração. Muito amor no coração. Estou falando isso porque muitas vezes o seu colega que divide a sala com você, muitas vezes a pessoa que está ali na sua frente sendo atendida, muitas vezes a pessoa não vai te dar esse feedback. Mas se o seu trabalho não está sendo valorizado, você tem responsabilidade sobre isso, que é ótimo, porque se você tem responsabilidade, você tem controle sobre essa situação. Então, para quando vier essa vozinha falando, as pessoas não valorizam aquilo que não tem valor. Se vocês entenderam essa mensagem que eu falei agora, coloquem nos comentários essa frase, as pessoas não valorizam o que não tem valor. Outra vozinha que aparece, que é comum também, quando eu tô falando, que é possível, que pensa no fluxo de entrada, pensa no fluxo de manutenção de atendimentos. Alguns colegas não se acham bom o suficiente, ou algumas colegas não se acham boa o suficiente. Para você que não se acha bom ou boa o suficiente, existe aperfeiçoamento. Se aperfeiçoa, treina, melhora. Talvez um atendimento que você tenha feito pode não ter tido um bom resultado, mas isso não te generaliza, tá? Então, talvez você tenha tido um dia ruim, uma experiência ruim. Cuidado para esse sabotador não generalizar e te enfraquecer profissionalmente. Outra vozinha. Ai, Aline, mas os pacientes nem me dão a chance de mostrar o meu trabalho. Todo paciente que chega numa primeira sessão, todos os pacientes que chegam numa primeira sessão te deram a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Todos os pacientes que chegam numa primeira sessão, eles dão para a gente a possibilidade da gente mostrar o nosso trabalho. Então, por que eu tô falando isso? Porque a primeira sessão, ela é importante para você, ela é importante para o seu paciente. A primeira sessão, ela é importante para você, ela é importante para o seu paciente. Acontece que muitas vezes, anotem isso. Acontece que muitas vezes, numa primeira sessão, você e o seu paciente têm objetivos diferentes.
É quase que como dançar juntos músicas em ritmos diferentes. O seu objetivo precisa estar alinhado com o objetivo do seu paciente desde a primeira sessão, para que a sessão seja fluida e flua, para que você alcance seus objetivos e o seu paciente também. Então, cuidado com quem pensa, mas eu nem tive tempo de mostrar meu trabalho. A primeira sessão serve para isso. A primeira sessão serve para isso. Bom, onde que eu vejo os colegas errando? Onde que eu vejo os colegas fazendo de um jeito que não traz resultados? Onde que eu mais vejo as pessoas aumentando esse sabotador de falta de pacientes? Primeiro, fluxo de entrada. Fluxo de entrada, colegas que fazem marketing da esperança. O que é o marketing da esperança? Você se forma em psicologia e espera pessoas te encontrarem. Aí fica difícil. Se você não estiver visível, é difícil que você atraia pacientes ou clientes para o seu negócio. Isso funciona para todas as áreas, para todo mundo que vende um produto ou presta um serviço. Segundo erro, marketing da reprodução impensada ou aleatória. Você pode estar reproduzindo modelos de marketing ou de captação que são ruins. Já parou para pensar nisso? Você pode estar atraindo pacientes pelo modelo errado. E aí, se você copia um modelo ruim, você não vai ter bom resultado. É simples. Não é porque todo mundo está fazendo que o modelo funciona. Às vezes o modelo funciona para um público específico, não funciona para o seu público. Às vezes aquele formato funciona para uma faixa etária e não para a sua. Às vezes, dentro de uma estratégia, aquilo tem um fundamento, mas se você não tem estratégia, e se o modelo é ruim, não funciona. Você vai morrer de postar conteúdos, morrer de fazer vídeos, morrer de fazer estratégias que não funcionam, que não te dão resultados. Isso está relacionado ao fluxo de entrada. Alguma outra pessoa falou aqui que atendimento online limita, depende, isso é uma crença. Ao mesmo tempo que limita do contato presencial, você amplia as suas possibilidades de atendimento, porque rompe um espaço geográfico. Então, onde que eu vejo pessoas, colegas, fazendo do jeito errado, fluxo de entrada com marketing que é ruim, que não traz resultados. Mas, além disso, tem outro problema grave, o fluxo de manutenção dos seus atendimentos, o fluxo de manutenção da sua agenda. Onde que eu vejo pessoas errando grave com isso? Usando como diferencial preço. Preço. Não é um diferencial competitivo. Anotem isso. Aline, você que está dizendo isso? Não. Primeiro, nosso código de ética. Ponto. Preço não pode ser o nosso diferencial competitivo. Segundo, reduzir o nosso diferencial a preço é desconsiderar todo o investimento que você já fez e que precisa fazer na sua carreira. Então, tentar segurar o paciente com preço, tentar segurar o seu paciente com preço é um erro que vai te ancorar num péssimo patamar, que vai te impossibilitar de crescer. Porque se você continuar utilizando esse critério como diferencial, vai chegar 2021, 2022, 2023, você vai continuar com os mesmos problemas de fluxo de manutenção. Preço não segura o paciente que está com você por preço, na primeira oportunidade vai te trocar, ok? Pacotes. Quem está tentando manter um fluxo de manutenção de agenda com pacotes, está cometendo o segundo equívoco grave. Pacotes não seguram pacientes. Seu diferencial não pode ser nem preço, nem pacotes. E o terceiro, que está mais ou menos entre os dois, é desconto. Se você sacrifica a sua carreira para dar desconto para o seu paciente, para que ele permaneça com você num processo terapêutico, isso é um sinal de que tem alguma coisa muito
errada. Cuidado, cuidado com isso. E eu juro para vocês, dou minha palavra para vocês, estou falando isso com muito carinho e muito amor no dia de hoje. Se você está tentando ajustar o seu fluxo de manutenção de agenda com preço, pacote e desconto, isso não se sustenta. Na primeira oportunidade, isso vai pelo ar. O que faz com que o paciente permaneça? Fazendo antes uma analogia aqui com a história dos 3 porquinhos, vocês conhecem a história dos 3 porquinhos? Coloca aí, 3 porquinhos nos comentários se vocês conhecem. Quem está tentando fazer aí um fluxo de manutenção de agenda com preço, pacote, desconto, está fazendo aí a casinha de palha. Uma casinha que na primeira adversidade não se sustenta, uma casinha que não vai te proteger direito. Cuidado. Preço, pacote, desconto, pode até tentar amarrar o paciente, o seu cliente, em um número de sessões. Mas se for só isso, ele não vai permanecer e o seu negócio corre risco, porque não é sustentável, certo? Dito tudo isso, vamos para o jeito certo de resolver esse problema, ok? Primeiro, fluxo de entrada, para você ter pacientes te procurando, para você ter entrada de novos pacientes, para você ter um bom posicionamento, você precisa divulgar o seu trabalho de forma intencional, com a intenção de mostrar o que você faz, para quem que você faz, para ficar bem posicionado, bem posicionada. Lembrando que bem posicionado na internet, bem posicionado de indicações. Eu falo isso sempre. Nós, psicólogos, pelo menos quem me segue, precisa transbordar a psicologia em qualquer meio de comunicação. Ninguém tem dúvida do que eu faço. Ninguém tem dúvida do que eu faço. Por quê? Porque eu transbordo a psicologia. Você precisa ficar bem posicionado na sua região, na sua área de atuação, para o seu público. Você precisa divulgar o seu trabalho de forma estratégica e não aleatoriamente. E não só uma forma de divulgação, você precisa ter mais de uma forma de divulgação, de estratégia de marketing trabalhando para você. E não você trabalhando para o marketing, está errado. Nós somos psicólogos e não pessoas que trabalham com marketing. O marketing é um pedacinho daquilo que nós fazemos. É isso aqui. Se você está perdendo horas e horas e horas fazendo o seu marketing, tem uma coisa muito errada, eu preciso te avisar isso. Então, a estratégia eficiente é aquela que te traz resultado e que é aquela que está paralelamente conectada a outras estratégias. Por quê? Porque se uma der ruim, tem outras que estão sustentando o seu negócio, ok? Segundo ponto, fluxo de manutenção. O que é isso? Isso é basicamente a experiência que o seu paciente tem com você. Isso significa que o seu paciente precisa ver utilidade no processo terapêutico desde o primeiro contato que antecede a sessão. Ele precisa ter uma experiência boa com a secretária, se tiver secretária, uma experiência boa com você, se você não tiver secretária, tá tudo bem, nós não precisamos determinados tamanhos de negócio ter um secretário, uma secretária. Mas agora chegou um passo a passo para vocês. Vamos lá? Papel e caneta. Para achar seus pacientes, você que veio para essa live, onde estão meus pacientes? Onde estão meus pacientes? Onde está meu paciente? Cadê que não chega? Para achar os seus pacientes, você precisa, se posicionar, ficar visível, utilizar estratégias adequadas de divulgação, paralelas, uma complementar a outra. Você precisa se posicionar e ficar entre os psicólogos mais bem posicionados da sua área de atuação, da sua região, daquilo que você faz, daquilo que você gosta de fazer. Ponto. Quando você escolher essa estratégia de divulgação, você precisa verificar se essa é uma estratégia que traz bons resultados. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo pessoas escolhendo estratégias sem verificar se essa estratégia escolhida dá ou não resultados.
e falo uma coisa para vocês. Seguidores e curtidas é muito legal. Adoro, adoro curtidas. Estou vendo aqui um monte de coraçãozinho. É ótimo, isso valida o que eu estou falando. Isso faz bem para o meu ego. Ter seguidores é legal, mostra que eu estou me conectando a pessoas que estão me seguindo. É muito bom isso, mas isso não paga a conta. Então, uma estratégia que vai te dar resultado é uma estratégia que vai levar pacientes até o seu consultório presencial online e que vai fazer com que você viva da psicologia. Se você escolhe um modelo ruim de divulgação e não tem resultados, logo você não vai conseguir viver da sua profissão. Logo você não vai ter um bom fluxo de entrada. Depois, o que é que você precisa? Pensar no fluxo de manutenção da sua agenda. O paciente que agendou e teve uma primeira sessão com você, ele precisa sair dessa sessão desejando a próxima e confiando no processo. Parece difícil isso, impossível isso? Não é difícil, não é impossível. É muito mais simples se a gente utiliza ferramentas, estratégias adequadas. Então, o paciente, ele precisa sair da primeira sessão, não porque ele fez um pacote, eu fiz lá um pacote. Não. Ele precisa sair desejando continuar o atendimento na próxima sessão. Confiando no seu atendimento, confiando no processo terapêutico, confiando no seu trabalho. Para isso, você vai precisar de domínio técnico científico. Você vai precisar de técnicas, ferramentas. Você vai precisar saber conduzir uma primeira sessão. E isso é simples. Quais informações são importantes colher numa primeira sessão? Cuidado com o protocolo que você utiliza na primeira sessão. Cuidado com o modelo de anamnese que você utiliza numa primeira sessão. Você precisa de ter ferramentas, você precisa de domínio técnico-científico e saber conduzir uma sessão desde o primeiro encontro com o seu paciente. Quais informações são importantes? Quais informações são importantes? Se o paciente chega na primeira sessão e ele não se sente entendido, compreendido, acolhido, e se ele não percebe a utilidade desse encontro, ele não vai voltar.